Uma boa tarde para você, ouvinte, que está ligadinho aqui na Band FM. Agora 1h01 e eu, Patrícia Fernanda, fico com vocês até às 16 horas. Boa tarde, galera. Pois é, hoje não tem sequência musical aqui não. Hoje tem uma surpresa aqui, né? Primeira vez, começando hoje, nesta sexta-feira, dia 5/3, o nosso momento Terapeuteando com a Béldia Canhone. Béldia, boa tarde para você, tá aqui com a gente no estúdio, então, pra gente estar realizando esse grande programa aí que vai ajudar muita gente. Béldia, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? E boa tarde aos ouvintes da Band FM. É um carinho, é um amor, é a responsabilidade estar aqui e poder ser contribuição na vida de todo mundo. E ainda mais falando num tema lindo, né? Hoje, claro, hoje tem um tema todo especial, né? Criado aí com muito carinho para ajudar muitas pessoas. Vamos falar um pouquinho desse tema, Béldia? Vamos! Esse tema foi, assim, muito escolhido, foi muito carinhosamente escolhido, porque nós estamos aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher, dia 8, já parabenizando todas as mulheres. Nesta segunda-feira. Sim, então nós vamos começar hoje o nosso primeiro encontro, e por que não falar de mulher para mulher, e pensando em tudo que a mulher, nos desafios que as mulheres, nós mulheres, que a gente vem passando aí nessa fase da pandemia. Sim, então hoje o tema é a mulher e o desafio da pandemia. Sejam bem-vindos! Começando agora, vamos lá, Béldia. Béldia, a gente sabe dos desafios, né? Da mulher perante, claro, essa pandemia. Por que esse tema? Especificamente porque nós mulheres somos as mais afetadas nessa pandemia. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento sobre o impacto da sobrecarga das funções que sobrecaíram, né, na gente, em nós mulheres. E se nós tivermos uma carga muito grande, porque a gente já tinha uma múltipla tarefas e ainda vieram outras sobrecargas, é óbvio que aumentou a nossa carga mental. Essa carga mental, o desgaste emocional é imensurável. A gente passa aí por um nível de violência doméstica, de violência de gênero. Nós temos pesquisas que colocam que aumentaram os números do feminicídio, tudo isso porque a gente vem de uns requisitos de hierarquia patriarcal e machista. Nós sofremos isso e não tem como ainda, né, a gente se libertar dessa verdade tão triste. E aí, por isso que eu pensei, a mulher e o desafio da pandemia para trazer, e eu pensei hoje, Patrícia, em dois momentos para esse encontro. Primeiro, eu vou contextualizar quais são os desafios, porque eu vejo assim lá no consultório, quando as mulheres vão conversar comigo, que elas não percebem o quanto elas são fortes. Elas chegam lá para mim com a ideia de que elas não fazem nada, de que está tudo parado. Então, eu achei importante contextualizar todos os desafios que nós mulheres estamos passando e depois trazer dicas para que todas, né, possam trazer para a sua vida, para amenizar esse confronto, esse desafio que a gente vem passando. Sim, quais são esses desafios, Béldia? Conta então pra gente, né? Bom, então vamos lá. Nós vivemos aí, a partir da pandemia, uma vulnerabilidade muito maior no mercado de trabalho. Quanto maior essa vulnerabilidade, maior a violência doméstica e o feminicídio. Sim. E aí, é óbvio que nós precisamos de uma política de segurança para as mulheres nos mais diversos campos, né, de atuação. Mas a gente ainda não tem. Então, é olhar para nós e nos fortalecermos. E aí a gente vai pensar um pouquinho quais foram os efeitos colaterais ou quais são esses desafios que a gente vem sofrendo. Então, vamos lá, vamos tentar colocar os principais ou alguns desses principais. Eu posso citar a perda da renda, tá? Que depois eu venho falando um pouquinho mais. O próprio lidar com o luto que está muito presente na nossa vida. A sobrecarga de trabalho que eu já falei. A falta de creches e de escolas. A gravidez não planejada, porque tem muitas pesquisas que apontam para esse fato. O aumento do divórcio, não que a pandemia provocou esse divórcio, não é isso. É que como nós estamos ficando um tempo maior em casa, intensificou esse afastamento de comunicação entre o marido e a mulher. E isso fez com que aumentasse também o número de divórcios dentro dessa pandemia. Um outro
Um outro desafio é a própria impossibilidade de a mulher adotar medidas de distanciamento social, porque nós mulheres, nós continuamos indo no supermercado, no açougue, na farmácia, saindo, então nós estamos mais expostos do que as nossas crianças ou do que os nossos idosos, por exemplo. E o aumento de violência doméstica exatamente pelo fato de que nós estamos mais em casa. Estar mais em casa e os nossos, né, e no caso os agressores também, faz com que a mulher esteja mais exposta a essa violência doméstica de uma forma total. E aí, eu acredito que o desafio, Patrícia, um grande desafio nosso enquanto mulher, é que o nosso papel, o nosso desafio vai além da doença, ou seja, intensifica essas desigualdades que já existiam. O isolamento social hoje, ele implica para a vida da mulher o distanciamento das redes de apoio, porque ela está mais em casa, ela está mais confinada, né? Principalmente para as mulheres de uma rede social mais, economicamente falando, mais baixa, que se colocam de maneira mais vulneráveis a qualquer tipo de risco de gênero. E com isso, nós temos um efeito de agressões físicas e psicológicas dentro desse ambiente doméstico. Ainda, né, estupros, assédios de maneira geral, eles passaram a ficar ocultos a partir dessa pandemia. Tudo isso se tornou invisível, porque está acontecendo ali, dentro, né, do ambiente familiar. Sem contar que o abandono do trabalho e dos estudos, por não terem quem ficasse com os próprios filhos, quem cuidasse desses filhos, ou até mesmo dos entes queridos, porque muitas famílias acabaram abrindo mão dos cuidadores que cuidavam dos seus idosos, como efeito, como estratégia de segurança, para cuidar do seu próprio idoso. E aí, nós vamos também pensar nas mulheres que mantiveram as atividades profissionais de forma remota, que além de tudo isso, essa mulher que trouxe o trabalho para dentro de casa também está respondendo a inúmeras dificuldades. Como? Ela teve que adequar toda a casa, todo o espaço do ambiente para poder trazer o trabalho e o estudo para dentro de casa. Está sendo cobrado para essa mulher uma disponibilidade absoluta quanto à produtividade a qualquer custo, em relação ao próprio trabalho. A carga horária no trabalho, a carga horária do trabalho no ambiente doméstico inclui hoje trabalho virtual, atividades escolares dos filhos, porque a escola também veio, né, para casa, e o próprio cuidado com seus entes queridos, inclusive os idosos. Além de tudo isso, essa mulher tem que dar conta, tem que responder com cobranças da própria saúde física, da própria saúde mental, da aparência física. Você percebe que tem um nível de cobrança muito grande. E aí, Patrícia, você pode até perguntar, vocês mulheres também, como é que fica? Então, nessa pandemia, não tem nenhum ponto positivo? Tem sim. Eu acredito que eu selecionei 3 pontos mais importantes para a gente pensar. É óbvio que tem outro, mas eu acredito que na vida da mulher, passando por todos esses desafios, eu colocaria como pontos que a gente está crescendo muito, é a questão que nós hoje conseguimos desenvolver uma capacidade muito maior para nós nos organizarmos de forma mais solidária e assertiva, para que a gente lide com qualquer situação, independente do motivo, do tema que seja. Nós lidamos com questões adversas com uma capacidade muito maior. Um outro fato também é que fechou, né? Vamos pensar, fecharam muitos ambientes que cuidavam da estética, do corpo da mulher. Isso fez com que as mulheres tiveram que se reinventar. Então, elas acabaram trazendo estratégias de cuidar do próprio corpo na própria casa. Hoje a gente tem mulheres que aprenderam a fazer unha, que cuidam do seu cabelo, enfim. Então, esse é um ponto muito positivo. Nós nos reinventamos em muitas coisas. Sem contar
que hoje a gente tem um cuidado diferente dos nossos dependentes, sejam eles nossos filhos ou até os idosos. E eu acredito que um dos grandes pontos positivos é o fortalecimento mútuo que aconteceu entre nós, entre as mulheres, entre a humanidade. Hoje a gente troca muito mais as coisas, até pelas redes sociais ou na porta das vizinhas. A gente está vendo mulheres envolvidas em campanhas de grandes portes, fazendo cestas básicas, confecção de máscaras. As mulheres hoje ampliaram a própria conexão com o mundo. É como elas estão extrapolando o próprio limite. Então, esses eu acredito que são grandes pontos positivos que essa pandemia trouxe para a gente. Isso aí, Béldia. Qual que é a orientação? A gente sabe desse momento agora vai ficar um pouquinho mais difícil, pode ficar ainda mais sobrecarregado para as mulheres, né? Qual é a orientação? Sim, e aí eu estaria passando, como eu falei no início, que eu tinha colocado 2 pontos, né? Eu ia fazer uma contextualização e trazer dicas. Então, eu estou deixando aqui algumas dicas para a saúde mental, na ideia de que as mulheres possam olhar para essas dicas e trazê-las para a vida, para como contribuição e leveza desse momento que a gente passou e continua passando. Então, a primeira dica, que é fundamental, é organizar a sua rotina. Não dá para viver sem rotina, mesmo que nós estejamos dentro de casa. E essa rotina é que vai fazer com que a mulher ou nós mulheres possamos ter limite. Limite no trabalho e limite na vida familiar. Ou seja, eu tenho que olhar para os contatos afetivos, para os meus cuidados pessoais, para a minha família e para o meu trabalho. Só que eu tenho que ter limite para cada um desses pontos. E eu só consigo efetuar esses limites a partir do momento que eu construo uma rotina para o meu dia a dia. Uma outra dica é, mulheres, diminuam a exigência sobre si mesma e sobre os seus resultados. Vocês têm que compreender que nós somos humanas e como humanas nós temos limitações. Olhar para essa nossa limitação e deixar de exigir de nós que nós consigamos realizar tudo da melhor maneira possível, tudo do jeitinho que foi planejado, é humanamente impossível. Então, permita-se ter limite. E uma grande dica que eu vou aqui especificar, essa grande dica em muitos pontos é: abrace o seu feminino. O que é abraçar o seu feminino? É conectar-se consigo mesma. Quando eu abraço o meu feminino, eu curo o meu feminino, eu equilibro o meu masculino. O que é o feminino? Todos nós temos o lado feminino e o lado masculino. Nós somos, o nosso lado feminino corresponde ao sentir. O nosso lado masculino é ação, é agir. Se você for olhar para a tua vida, assim como cada uma de nós mulheres, hoje a gente está muito mais preocupado com esse nosso masculino. A gente vai para a ação. E o nosso feminino está ali, quietinho. É ele que está adoecendo, porque ele é o sentir. E quando a gente fala de saúde mental, eu falo desse lado feminino que nós temos dentro da gente, que os homens também têm, mas hoje especificamente para as mulheres. Então curem, abracem o seu feminino. E como é que eu posso abraçar então o meu feminino? Primeiro, permitir-se. Permitir-se descansar, permitir-se ser mulher, permitir-se sentir, fazer o bem, sentir o que faz bem para você, sentir suas emoções, falar não para as emoções ou para situações que causem dor ou sofrimento para você. Abraçar o feminino é refletir essas emoções, é estar atenta ao que acontece diante de você, em volta de você, em qualquer situação que você esteja experimentando. E ao mesmo tempo não soltando o masculino, porque eu vou curar, eu vou estar atenta ao meu feminino e abraçando também esse meu masculino. É o sentir e o agir sempre em equilíbrio. Abraçar o feminino é ouvir a voz de poder que eu tenho dentro de mim, que você, Patrícia, tem dentro de você, que todas as mulheres têm dentro de si. E ouvir essa voz dentro de nós é fazer com que nós sejamos empoderadas.
Não dá para falar em inclusão social, não dá para falar em idealização de gênero, liberdade, se eu não me aceito, se eu não me empodero, se eu não tenho a conexão com o meu feminino. Se eu tenho essa conexão, é óbvio que eu vou ampliar a minha rede de apoio. E a gente tem que ter em mente que a nossa rede de apoio, mulheres, ela é construída de mulher para mulher. Juntas temos forças. E se eu tenho essa conexão, se eu abraço o meu feminino, eu vou ter atitudes muito mais reflexivas, eu vou investir em mim, eu vou investir na saúde mental, eu vou desenvolver a educação e a cidadania. O que é isso? Desenvolver a educação e a cidadania? É colaborar, colocando as mulheres nas frentes de poder. E aí eu já estou pensando até no ambiente público, no ambiente político. É colaborar com essas mulheres que já estão lá lutando pela gente. Quando eu falo de curar o seu feminino, eu falo de existir. Eu falo de liberdade, eu falo de libertar-se de crenças que nós trouxemos e que traz pra gente até hoje dores, sofrimentos, que nos limitam a gente ir pra nossa prosperidade, que nos limitam a gente sentir prazer e ir pra vida com alegria de uma maneira mais leve. E aí eu pergunto pra vocês, pergunto pra você também, Patrícia, você se ama? Mulheres, vocês se amam? Se vocês se amam, é hora de empoderar-se emocionalmente, ampliar a consciência, reconhecer o valor que cada uma tem e impor os seus limites. E eu vou trazer uma frase que eu gosto, um conhecimento, na verdade, que eu gosto muito do meu mestre, Dr. Fernando de Freitas, que ele coloca o seguinte, nós temos que ter aqui a gente não consegue ver, mas para quem está acompanhando pela live vai ver o gesto que eu estou fazendo. É isso aqui, empoderar-se emocionalmente. O que é bom eu pego, o que não é eu devolvo. Eu simplesmente coloco limite, eu escolho o que é bom para mim e pego aquilo que é bom para mim. Eu consigo ressignificar as experiências que eu já tive na minha vida e as novas experiências que estão chegando. O que é isso? É transmutar todos esses sentimentos de dores e sofrimentos que eu já passei na minha vida. É fazer de tudo isso novas aprendizagens. Quando eu falo de empoderamento emocional, quando eu falo de amor próprio, eu falo de autonomia. Se eu tenho autonomia, é óbvio que eu tenho autoestima. Se eu tenho autonomia e autoestima, eu consigo me responsabilizar por eu mesma. Nós, mulheres, nos responsabilizamos por tantas coisas e a gente precisa se responsabilizar por nós também. E com isso, a gente tem que pensar em todos esses sentimentos que são comercializados, porque exigem que nós sempre sejamos gentis, estejamos com o rosto sempre com um sorriso, com boa aparência, né? Só que isso faz com que a gente olhe para essas emoções e sinta uma necessidade de parar, de deixar as pessoas não manipularem as nossas emoções. É aprender a amar a nós mesmos com a nossa limitação. Em resumo, é estar disponível para nós mesmos, estar disponível emocionalmente para nós mesmos, para depois estar disponível para o outro. Com isso eu controlo a minha ansiedade, porque eu vou compreender que tudo que passa na minha vida, seja problemas, desafios, não vai ter a solução que eu espero. Enfim, é soltar desses próprios preconceitos e crenças limitantes. E para encerrar, uma grande dica é, mulher, abraça o seu silêncio. Ouça as suas emoções, libere-se dessa crença de que você tem que ter assunto o tempo todo. Saia dos barulhos externos e ouça o pulsar da vida que tem dentro de você. Sinta as suas pulsações, reflita sobre a sua vida, sobre a família que você construiu, sobre a profissional que você é. Reflita sobre as bênçãos que você conseguiu. Para as mulheres, para as pessoas que perderam um ente querido, acolha a sua dor. Não negue essa dor. Dê tempo. Aceite essa dor. Não negue. Acolha. Sem tempo. É no seu tempo. Fechando, Patrícia. Retome os seus sonhos.
Sim. Analise se eles foram alterados, se eles foram mudados. Analise o quanto tem de otimista dentro dos seus sonhos, o quanto tem de pessimismo dentro das estratégias que você tem para conseguir esses sonhos. Volte a sonhar e realize os seus sonhos. E se você tem sonhos, olhe para eles e sinta no seu corpo qual é o sentimento e a emoção que tem nesse corpo. E se você está, Patrícia e mulheres aqui da Band FM, conectada com o seu corpo, se você está trazendo de volta os seus sonhos, então é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Encerrando aqui então, terapeuteando desta sexta-feira aí, né? Já falando das mulheres, em homenagem às mulheres, né? Sim, Dia da Mulher, segunda-feira. com certeza. Sexta-feira então, estamos de volta, né, Bélgia? Com certeza, com um novo tema, né? Fala um pouquinho desse tema aí, rapidinho. A gente vai pensar, como nós pensamos nas mulheres hoje, semana que vem é hora de nós pensarmos nos nossos filhos. Então, semana que vem eu vou falar sobre o impacto emocional da pandemia nas crianças e nos jovens, compreendendo para acolher. Perfeito. Então, até sexta-feira, Bélgia. Muito Abraço obrigada. para todas, mulheres. Parabéns. Tchau, tchau. É isso aí. Daqui a pouquinho eu volto, vai começar a Super 6. Não saia daí.